Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai iniciar o nosso primeiro horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar a oração junto vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje nós vamos falar sobre o tema Evoluindo Juntos. Todos nós que estamos aqui hoje, numa casa espírita voltada aos animais, têm consciência de que eles fazem parte das nossas famílias, que eles fazem parte das nossas vidas e, consequentemente, estão caminhando juntos aqui nesse plano Terra, estão crescendo junto conosco dentro desse mundo em que nós vivemos. Nós estamos caminhando todos juntos, nós humanos, com outros humanos, com outros companheiros humanos, mas junto dos nossos irmãozinhos menores, os nossos animaizinhos. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre essas questões, o quanto eles estão junto de nós, muito mais do que nós imaginamos. Vou começar com esse trecho, com essa questão do Livro dos Espíritos. É um pedaço da resposta 540 do Livro dos Espíritos, e eu acho ela muito emblemática, principalmente para aqueles que ainda hoje insistem em dizer que animal não tem alma, que animal é um objeto, que animal não pode receber passe no centro espírita, porque infelizmente tem pessoas que ainda pensam dessa forma. Então, a resposta que os espíritos deram a Kardec nessa questão: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, pois ele mesmo, o arcanjo, ou seja, um espírito superior, começou pelo átomo. Essa imagem aqui, essa espiral aqui, ela é muito ilustrativa, que representa a nossa escala evolutiva. Nós começamos lá, sim, quando a gente fala que nós começamos simples e ignorantes, é desde o átomo primitivo. Ou seja, a primeira partícula conhecida, da ciência, ainda sem inteligência, ou pelo menos uma inteligência desenvolvida, ainda sem todas as potencialidades que nós temos, nós começamos por um simples átomo. Há quantos bilhões, zilhões de encarnações? Não importa. O que importa é que nós tivemos um princípio. O nosso princípio, como átomo, há muitos e muitos milhões de anos atrás, até um dia atingimos a fase de angelitude, até um dia nos tornarmos espíritos superiores, por que não? Um dia nós nos tornaremos espíritos superiores. Num dia nós estaremos num patamar evolutivo melhores do que hoje nós estamos. Então nós estamos evoluindo. Todos nós.
Já passamos pelo átomo primitivo, chegaremos ao arcanjo. Hoje nós estamos na fase de humanidade. Os nossos cachorrinhos e gatinhos estão nessa fase de animalidade. O que significa dizer que eles já estiveram antes da gente e chegarão ao nosso patamar e, consequentemente, mais adiante também. Então nós estamos caminhando juntos. Hoje nós nos encontramos na fase de humanidade. Em tese, mais inteligentes, em tese, mais superiores. Mas o comportamento que eles têm muitas vezes conosco nos faz questionar quem é o superior nessa história. Porque eles nos amam incondicionalmente. Eles têm uma capacidade de entendimento das coisas da vida, em alguns pontos, muito melhores do que nós. Eles conseguem, por exemplo, a gente até estava comentando ali, entender e aceitar melhor a morte ou o desencarne melhor do que nós. Nós ainda temos muitas dificuldades em entender, por exemplo, a morte. Eles superam de uma forma muito mais fácil. O que mostra que nós temos muito que aprender com eles também. Fora o amor incondicional, o perdão, uma série de coisas que quem convive com o animal sabe o quanto é deliciosa essa relação. Então nós hoje nos encontramos de um nível acima deles. E é dever nosso cuidar deles, como os nossos amigos espirituais cuidam de nós. E a gente vai ver aqui num outro trecho. Tem um trecho da Bíblia, do Evangelho de Marcos: deixar vir a mim os pequeninos, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, Jesus as abençoou, impondo-lhes as mãos. Vejam que o passe que nós fazemos aqui na Casa Espírita, Jesus já fazia. Então não é uma invenção espírita, não é uma invenção de um centro para animais. Nessa passagem, Jesus está falando sobre as crianças humanas. Mas nós sabemos que os nossos irmãozinhos animais são como crianças espirituais para nós. Então nós podemos incluí-los aqui nessa passagem também, porque eles são puros. Assim como uma criança, no estágio de criança humana, ainda não desenvolveu suas potencialidades, os animais eles são puros, são crianças espirituais no sentido da pureza que eles têm. Então, se nós não nos comportarmos de uma forma pura ou de uma forma um pouquinho mais elevada do que nós somos hoje, Jesus coloca aqui uma frase até um pouco mais forte: nós não entraremos no reino dos céus no sentido de não atingirmos a angelitude que nós vimos anteriormente. Claro que as portas do céu estão abertas para todos nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos elevar o nosso patamar evolutivo. E muitas vezes a gente não faz isso. E os animais nos ensinam muito de como atingir essa angelitude ou como atingir um patamar superior. No livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Os homens devem utilizar-se dos animais com um espírito de respeito, educação e entendimento. Nós estamos num nível superior a eles. Então é nosso dever ampará-los da melhor forma possível. Ajudá-los na sua evolução. Como os nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, aqueles que estão acima de nós, também estamos ajudando. A diferença é que muitos de nós não vemos eles. Nós estamos aqui guiando os nossos irmãos animais na escala evolutiva deles. Então é nosso dever ampará-los, respeitá-los como seres divinos da criação que são. Nós não somos tão superiores a eles assim como a gente imagina. Nós estamos num nível acima, mas muitas vezes eles têm atitudes, eu diria, mais humanas do que nós humanos mesmo. Ou atitudes que nós deveríamos ter enquanto humanos, porque nós estamos num patamar acima dele. Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina. Para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros, nós humanos e os animais, nessa estrada evolutiva, e colaboremos na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as nossas relações com os nossos irmãos menores.
Ao dizer que amamos os animais, temos que incluir todos nesse rol de amor. Eu ainda não consigo, ainda tem... Tudo bem, não tem problema nenhum, nós ainda não conseguimos olhar para um boi, para um porco, para uma galinha e não imaginar um prato na nossa mesa. Nós tenhamos a consciência de que, assim como eles, os nossos cães e gatos merecem o mesmo respeito e o mesmo carinho. É um trabalho que a gente precisa desenvolver dentro de nós. É uma conscientização que a gente precisa ter ao longo da nossa vida, de criar realmente esses laços que nos unem a todos nós. Todos, humanos e animais. A gente fala tanto, né, da questão de se elevar espiritualmente. Kardec nos deixou informações na Revista Espírita sobre o planeta Júpiter, que seria um planeta mais evoluído que a Terra, aliás, muito mais evoluído. E, sendo um planeta mais evoluído, consequentemente a relação entre os humanos de lá e os animais de lá também são diferentes. E na edição de agosto de 1858 da Revista Espírita, nos diz lá Kardec: os animais que povoam o planeta Júpiter se aperfeiçoaram conosco e com a nossa ajuda. Agrupam-se ao redor de famílias, todo um cortejo de animais devotados. Nesse outro mundo superior à Terra, eles já entendem que os animais realmente fazem parte da nossa família. A gente está começando a criar essa relação agora com os nossos cães e gatos. E graças a Deus que hoje nós temos essa relação. Se a gente pensar 20, 30 anos, o cachorro ficava no fundo do quintal, comia resto de comida, ninguém se importava com eles. Isso que a gente está vendo agora, essa situação terrível no Rio Grande do Sul, muitos outros animais seriam deixados para trás. Claro que muitos morreram, tem muitas cenas tristes da gente ver, mas tem muitas cenas maravilhosas da gente ver. Muitos animais sendo debaixo do braço de pessoas que perderam tudo, mas estão levando o seu bem mais precioso, que é o seu ente querido, que é o seu membro da família. Que a gente fique com essas imagens desses humanos que não deixaram para trás seus animais, dos resgatistas que estão lá também cuidando desses animais para que eles não fiquem para trás, que nós fiquemos com essa imagem, que essa imagem seja um símbolo de uma humanidade melhor. Ainda tem muita crueldade? Ainda tem. Mas sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Vamos olhar para o copo mais cheio. A gente tem mania de olhar para o copo mais vazio. A gente tem mania de falar mal de tudo e de todos, sendo que tem muita gente ajudando e muita gente fazendo bem. E que a gente se espelhe nesses exemplos, para nós evoluirmos e ajudarmos os nossos irmãozinhos também. É nosso dever enquanto seres mais evoluídos que somos. Uma passagem do livro O Consolador, de Emmanuel. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Vejam, a escala evolutiva. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal, desde os seres mais simples até a angelitude. Estamos todos nos ajudando, estamos todos evoluindo. Uma frase final do nosso amigo Marcel Benedetti: são os animais, os pequeninos, que nos aguardam amparo e luz, direcionamento, confiança e amor. Antes, objetos aos nossos olhos, agora nos figuram como irmãos mais novos que precisam do nosso carinho e da nossa educação. Assim nós temos que pautar a nossa relação com os animais. Olharmos para eles e ver neles irmãos mais novos. Quando a gente fala irmãos menores, não é no sentido pejorativo, é que eles estão no patamar atrás da gente. Mas são nossos irmãos mais novos, nós somos os seus irmãos mais velhos. Ou, quem preferir chamá-los de pai, meu filho, ou seja, criar uma relação de pai e mãe, sem problema nenhum. Eu faço isso com os meus, tá? Tenho 3 cachorros e agora um gatinho. São meus filhos de 4 patas. São meus filhos que estão aqui para que eu possa ajudá-los e apoiá-los na sua evolução. E que cada um faça também a sua parte dentro do seu lar, dentro das suas possibilidades. E se pudermos ampliar esse conceito de amor, melhor ainda.
estaremos dando um passo a mais na nossa evolução e na evolução dos outros seres da criação também. Então, essa é a mensagem para amanhã de hoje. Que vocês levem para os seus lares um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre nos oferece a cada domingo que a gente está aqui reunido. Tá bom? Uma ótima manhã a todos.